explicou toda a história, né, por trás do Edward Snowden. E aí, inclusive, essa história do Glenn fez ele ganhar o prêmio Pulitzer, né, que é um dos maiores prêmios do jornalismo, se não o maior nos Estados Unidos e um dos maiores do mundo. E o Snowden, né, por ser essa figura controversa, de um lado tem sido chamado de herói, né, de denunciante, tem sido chamado de dissidente, de traidor, e assim, essa coisa polarizada, né, a figura dele. As pessoas que trabalham na inteligência dos Estados Unidos falam que ele causou graves danos, né, à capacidade de inteligência dos Estados Unidos, mas quem defende o Snowden vê que é um esforço para informar as pessoas sobre o que tem sido feito com suas próprias informações, né? E aí, o fato é que, graças a ele, a gente hoje está discutindo isso de uma forma muito mais clara, né? E aí, eu fico me perguntando, cadê o Edward Snowden aqui no Brasil, né? Quem que vai ser a pessoa que vai falar pra gente o que está acontecendo por trás da BIM, e o que você vê dessa figura do Snowden, né? Que tanto traz controvérsia, mas ao mesmo tempo tanto elevou o nível do debate nessa questão da internet, da segurança da informação. O Snowden para o Brasil, assim, foi 100% bom. Assim, sem sombra de dúvidas, ele fez um puta serviço, porque inclusive a gente descobriu que a Dilma estava sendo monitorada, né? Vários funcionários, ministros, né? Ocupantes de cargos de alto escalão. E ele escancarou, aí sim, aquela Segunda Guerra Fria que a gente falou lá no começo, né? Um pouco tempo atrás. Os países que têm capacidade estão fazendo na espionagem de tudo quanto é jeito, estão se sabotando, estão fazendo o diabo, né? Estados Unidos, Israel, China, Coreia do Norte. É interessante até dar uma olhada nos documentos que o Snowden vazou, assim, a gente não consegue entender todos, mas o Five Eyes era a principal, né? Era o núcleo assim mais próximo de espionagem. Mas aí você descobre que tinha um Nine Eyes, entendeu? E aí tinha, não lembro quantos eyes, eram eyes para todo lado, entendeu? Era olho para todo lado. E umas normas esdrúxulas, assim. A Alemanha tinha uma norma interna lá da inteligência deles, que eu não lembro qual que é o nome agora, que só era espionagem em massa se eles coletassem dados acima de 20% da população. Você imagina, 20% da população monitorada, isso não é. Esse é o limite. Então, escancarou, né? Escancarou algumas técnicas que são absurdas, né? Assim, a NSA, por exemplo, pressionando empresas a espionarem, e aí a gente começa a pensar, poxa, será que meu celular está me ouvindo? Será que, né? E se meu celular está me ouvindo, será que é a BIM ou será que é a NSA? Ou os dois, né? Fazendo um combinado. No contexto atual, isso é muito, muito, muito preocupante, porque a gente vê que o governo atual tem iniciativas vigilantistas, né? Essa história de montar dossiê, de dossiê antifascista, mandar para os Estados Unidos, quer dizer, ferindo até a própria soberania, né? Enfim, infringindo os direitos do cidadão. É, como é que chama? Recriando secretarias de investigação que eram da época da ditadura. Então, eu acho que a gente precisaria, de fato, de um Snowden brasileiro, de né, que é todo o debate do whistleblower. A gente teve outras figuras como o Snowden que ficam nessa zona cinzenta é alguém que está fazendo bem porque ele denuncia um abuso ou é alguém que está traindo a pátria, né? Alguns países já estão discutindo legislação que protege essas pessoas. Aqui a gente ainda não tem essa discussão, que é muito problemático. Mas, assim, para nós, sem dúvida, o Snowden mostrou como a gente estava apanhando nessa história, economicamente e politicamente, né? Porque tinha cara até dentro da Petrobras indo atrás de segredo industrial, tecnologia e tal, e mostra que o pau está comendo no mundo. E, aliás, no Conselho de Segurança da ONU, alguns países decidiram falei do Conselho de Segurança,
optaram por não incluir ciberguerra dentro das resoluções sobre guerra. Quer dizer, você não tem o direito de resposta, você não está sob lei marcial, né, sobre os tratados internacionais de guerra, quando você tem um ataque cibernético. Quer dizer, cada um faz o que quer e fica por aí, entendeu? Enfim. Caio, só pegando o gancho nessa guerra cibernética aí, em relação à espionagem dos países e tal, a sensação que eu tenho é que a gente já está vivendo essa guerra, né? Como você falou, já está sendo travada essa guerra aí, o país que mais tem informação tá à frente. Inclusive, eu acho que foi no começo do ano passado, 2019 ou em 2018, que saiu uma reportagem bizarra e de pouca repercussão sobre um navio russo chamado Yantar. Não sei se você lembra que ele é um navio científico, espião, que foi avistado na costa brasileira. E aí esse navio seria um navio de cientistas, né, da Rússia, mas ele é conhecido mundialmente. Já saíram matérias de diversos países que, na verdade, ele está espionando os países, né? Seria um navio da Rússia de fazer alguma coisa e ele foi avistado nos locais em que há aqueles cabos de fibra subterrâneos da internet no mar, assim, na costa, nesses pontos de ligação da internet do Brasil. E aí eu fico pensando, cara, o que a Rússia fez nesses cabos, né? O quanto a gente não sabe que não vem à tona sobre essa guerra da internet. Você tem alguma noção? Ao mesmo tempo, isso me faz pensar que realmente o Snowden pode ter sido tudo isso, ter trazido tudo isso de bom pra gente, né? Mas ao mesmo tempo ele demonstra uma fraqueza que talvez uma democracia liberal como os Estados Unidos tem, que um governo autoritário como o do Vladimir Putin ou do Xi na China não tem, né? Que é um autoritarismo, que é uma espécie de um controle total da informação e que não tem esse tipo de vazamento, e aí a gente pode nem saber do que está por trás dessa guerra de informação desses países, né? Esse caso do navio russo, eu não olhei a fundo, tal. Eu lembro de ver no jornal e não sei muita coisa, mas eu acho que tem vários exemplos aí que a gente pode usar. Um exemplo famoso, interessante, é do Stuxnet, de 2009, salvo engano. Então a gente já está falando de um negócio meio antigo, mas que é 2010, mas foi desenvolvido em 2005, que eu estou levantando aqui enquanto a gente fala para lembrar. Mas é basicamente um vírus que foi desenvolvido pelos Estados Unidos e por Israel para sabotar o programa nuclear iraniano, entendeu? Então, isso foi parar nos computadores lá de uma usina, né, de fazer enriquecimento de urânio e sabotou os caras, as centrífugas. Então, você imagina, parece coisa de filme, né? Mr. Robot, não sei se vocês assistiram, recomendo. Cara, que você vai lá, mete o vírus, vai explodir a usina nuclear do outro lado do planeta. Tem outros casos, né? O próprio cabo que passa, cabo transoceânico de internet que passa do Brasil para a Europa, foi criado por causa do Snowden, porque tudo que passava pelos Estados Unidos eles estavam grampeando, né? Então o Brasil falou, bom, é melhor a gente ter outros pontos de acesso à internet. Então vamos passar um aqui para a África e outro para os Estados Unidos, para a Europa, né? Tem casos como esse. Um caso recente interessante é justamente a Inglaterra, Estados Unidos e o Canadá acusando a Rússia de fazer espionagem, de atacar laboratórios que estavam desenvolvendo vacinas contra a Covid, né? Então a gente percebe que não é só uma questão política necessariamente, aliás, é econômica, geopolítica, social, né? E é muito difícil fazer o que eles chamam de atribuição, quer dizer, beleza, você identificou que tem um ataque ali, quem que fez? Aí você tem que identificar o grupo, né? E aí, beleza, esse grupo, como que você relaciona esse grupo a um governo? Esse é um dos principais problemas, por exemplo, com o hack, esse hack mesmo da Covid, né, das vacinas, que provavelmente é o mesmo grupo, um dos mesmos grupos que que tentou hackear a eleição americana lá em 2016, que, enfim,
que são grupos russos. Eles sabem por causa, as análises são legais, por causa dos erros que eles cometem em inglês, que aí são erros mais comuns de quem fala a língua russa, pelos horários de operação que eles viam que eram os horários comerciais da Rússia. Mas é uma investigação muito difícil, mas que está rolando, esses ataques estão rolando o tempo todo contra empresas, a gente não fica nem sabendo, né? Uma empresa estratégica ali que não tem o aparato de um Estado para se defender, é invadida, eles pegam, caem fora, a gente nem fica sabendo, ninguém fica sabendo, né? Então, o pau tá comendo. Em português, claro, o pau tá comendo. E a gente tem muito pouco para se defender ainda. Então, dentro disso, Caio, a gente está falando de algo maior, pensando em geopolítica, pensando, enfim, economia, mas pensando no particular, é muito complicada assim, a nossa situação, porque o quanto eu estou exposto, você está exposto, porque me parece que 100%, assim, qualquer um, no caso, qualquer um que tenha conhecimento consegue de fato acessar tudo meu, assim, e que nem outro dia a gente estava gravando aqui o Coronga, semana passada, aconteceu pela primeira vez comigo isso, cara, e eu fiquei muito assustado, o Léo tá de prova. Postaram uma foto no meu Instagram e depois eu vi algumas pessoas tiveram esse problema, um anúncio do Ray-Ban de óculos e tal, e aí eu consegui apagar com 5 minutos. Duas pessoas vieram me avisar, e aí o Léo falou, não, só troca a senha e tal, mas os caras, eles, assim, qual foi o vacilo que eu dei? Alguma hora eu liberei minha senha pra que acontecesse isso, porque, cara, postaram um anúncio de óculos, mas poderiam postar, por exemplo, a imagem de uma criança pelada, né? Imagina o tamanho do estrago disso. Ao mesmo tempo, podem vazar uma foto minha que está na minha biblioteca. Eu estou 100% exposto a isso, você está 100% exposto. Basta querer para que isso aconteça. Você consegue explicar o que aconteceu com o meu Instagram e se eu estou protegido só por ter mudado minha senha, qual foi meu vacilo? Eu fiquei muito assustado, eu estou muito assustado. Esse é um tema bem legal de segurança de informação. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco sobre alguns prismas, né? Assim, se a NSA, a CIA, o governo israelense, sei lá, quiser saber o que o Paulo está fazendo, cara, não tem como. Eles vão conseguir, ponto final. Né? Um vazamento aí de 2017 chama Vault 7. Os caras descobriram que a NSA tinha desenvolvido um hack para as Smart TV da Samsung, que eles acessavam a TV, ouviam o microfone sem que a luzinha acendesse. Quer dizer, ela estava ligada, ouvindo, sem que a luzinha acendesse. Então, cara, se um cara desses quer, já era, entendeu? Ele vai ter tudo e é isso aí, acabou. Ou um outro caso interessante foi o príncipe lá da Arábia Saudita que hackeou o telefone do Jeff Bezos. Aí, pelo telefone, ele chegou no Washington Post, descobriu o paradeiro de um jornalista, foi lá e matou o jornalista, né? Que ele era dono do Washington. Puta hack de um dos caras que deve ter a maior padrão de cibersegurança do mundo, né? Então, assim, quando você mexe com aparato estatal, né, esse porte, realmente não tem como, entendeu? É você contra um exército, é você contra um Estado. Na vasta maioria dos casos, não é isso que acontece, e eu imagino que não tenha sido isso no seu caso, né? Aí eu acho que a lógica muda um pouco. A lógica é um pouco assim: você tá no Réveillon na praia de Copacabana, né? Vai ter assalto pra caramba. Quem é o mais vulnerável, né? Seja bater uma carteira, seja o cara tirar uma arma ali e te roubar. Eu penso que o raciocínio é um pouco mais por aí. Então, quem é o alvo fácil, tá? Basicamente, você deve ter informações na internet disponíveis de fácil acesso que facilitam isso. E você falou, né? Poderia ter sido uma criança, tal. Recentemente aconteceu com uma amiga minha que hackearam o Instagram dela e o Facebook
e colocaram imagens do Estado Islâmico e tal. Ela foi travada, foi um parto para conseguir de volta. Ela conseguiu de volta só o Instagram.